Galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje o grupo funcional que nós vamos estudar são os ácidos. Na aula passada nós falamos dos óxidos e todas as suas características, né? Hoje nós falaremos dos ácidos. Tudo bem? Bora para a aula então? Já pegou o caderno, a caneta para anotar? Então fechou, vem comigo. Bom pessoal, vamos lá então começar com os ácidos, tá? Por definição, os ácidos são aquelas substâncias que em solução aquosa eles liberam os prótons H+. O que seriam esses prótons, né? Ou como colocados aqui, íons positivos. Esses íons são bem famosos e é importante você lembrar deles fazendo a assimilação com o grupo funcional dos ácidos, né? Esse aqui seria o próton liberado em solução aquosa, quando eu coloco aí um ácido dentro da água, tá bom? Isso aqui são os prótons de hidrogênio. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Fechou então. Algumas características importantes dos ácidos, tá? Eles são incolores, tá? Então não possuem uma coloração específica. Possuem odor forte e asfixiante. Aí é importante nós lembrarmos de contextos históricos de ácidos que foram até utilizados, né? Por exemplo, em campos de concentração e tudo mais, tá? Sabor azedo, ácido ou amargo. Algum tempo atrás, né? Bons anos atrás, na verdade, alguns cientistas se arriscaram, né, por exemplo, a testar alguns ácidos, mas não é uma coisa muito boa se fazer, né? Pensa aí, alguns ácidos fracos, principalmente os ácidos orgânicos, que são diferentes desses que nós vamos ver aqui agora, mas são ácidos também, são ácidos um pouquinho mais leves. Então, por exemplo, o limão, né, possui o ácido cítrico, né? Nós temos alguns outros ácidos, então são ácidos que nós ingerimos e tudo bem, tá ok, né? Mas há alguns ácidos, existem alguns ácidos que são muito fortes, por exemplo, o ácido fúrico, né? O ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, né? Que é o ácido estomacal, tá? É um ácido forte. Lógico que não é tão forte assim, né? Como o ácido sulfúrico, mas é forte também, né? Então, nós sentimos aquele saborzinho azedo, quando volta aquele refluxo, que nojo, hein? Oh, meu Deus, mas é o ácido, tá? É o ácido. pH menor que 7, então todos os elementos químicos, substâncias que possuem pH menor que 7 são de caráter ácido, possuem baixos pontos de fusão e ebulição, por isso nós encontramos a sua grande maioria no estado líquido, tá? Em temperatura ambiente, conduz eletricidade em meio aquoso e apenas em meio aquoso, tá, gente? Apenas em meio aquoso. Por quê? Para que uma substância conduza eletricidade, é importante que ela solte, libere dentro da substância, na solução aquosa, íons. Os íons livres vão ser aí os percussores, eles que vão possibilitar aí a condução elétrica. No entanto, os ácidos, sem a solução aquosa, não possuem íons livres. Então, eles não conseguem conduzir eletricidade no seu estado normal, apenas solubilizados em solução aquosa, liberando os íons H+, e os outros ânions, né? E aí eles vão estar podendo aí, né, conduzir eletricidade, tudo bem? E outra característica é reagir com as bases, principalmente nas reações de neutralização para formar os sais, tudo bem? Reação essa que nós vamos trabalhar, né, estudar daqui a pouquinho, quando nós falarmos do grupo funcional dos sais, tranquilo? Sobre as características, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Vamos então agora começar a estudar os ácidos propriamente ditos. Os ácidos são divididos em dois grupos. Aquelas moléculas em que não há presença de oxigênio, aquelas moléculas que possuem oxigênio em sua forma. Tudo bem? São dois grupos diferentes. Começando pelos que não apresentam oxigênio. Nós chamamos esses ácidos de hidrácidos. Tudo bem? Tranquilo? Como que é a estrutura deles, gente? Começa com hidrogênio e termina com A metal. Isso aqui é um macetezinho, tá? Mas na estrutura nós temos hidrogênio e A metais ali ligados a esse hidrogênio. Aqui nós podemos ver alguns exemplos, olha só. E veja que todos os hidrácidos começam com hidrogênio e terminam com um A metal. Então, por exemplo, hidrogênio mais cloro, hidrogênio mais bromo, hidrogênio mais enxofre, hidrogênio mais iodo, hidrogênio mais carbono e nitrogênio. Que esses dois aqui vão formar uma substânciazinha que já eu conto para vocês, tá bom? A nomenclatura, qual que é a nomenclatura dos hidrácidos, tá? Você vai começar aí colocando aqui o termo ácido,
Então veja que todos os nomes começam com ácido, tranquilo? Depois você coloca a inicial do ametal e a terminação hídrico. Tranquilo, gente? Vamos ver isso na prática? Olha só. HCl. Nós temos o hidrogênio e temos o cloro, tá? Então, ácido, inicial do ametal. Cloro. Toda vez que você tiver uma substância que termina com a vogal, você tira essa vogal e pega o hídrico e encaixa aqui, ó. Olha só, ácido clorídrico, ácido bromo, tiro o O do final e coloco o hídrico, bromídrico, tranquilo? Ácido enxofídrico, não. Aí eu tenho que tomar cuidado que algumas substâncias, elas possuem uma outra nomenclatura quando nós vamos usar elas assim, tá? Por exemplo, o enxofre, em nomenclaturas assim, né, para ácidos, para sais, né? Enfim, nós utilizamos a sua variação linguística, né? O seu nome variado aí do latim, que no caso seria sulfur. Sulfur com a finalização hídrico, sulfídrico. Tudo bem? Tranquilo? Sulfídrico. Toda vez que eu utilizar enxofre, o prefixo, né, desse elemento, a inicial dele é suf ou sulfo, né? Sulfídrico, sulfúrico, sulfuroso. Tranquilo? Aqui nós temos o iodo, então tira o O do final e deixa o hídrico, iodídrico. E esse CN, pessoal, toma cuidado, tá? Aqui não é um elemento químico, tá? Não existe esse elemento químico na tabela periódica. Na verdade, é a união de carbono e nitrogênio, formando aí o que nós conhecemos como cianeto. E aí nós temos, nesse caso aqui, a inicial dele, que é o cian, terminação hídrico, cianídrico, ácido cianídrico. Tranquilo? Lembra daquela cor ciano, né? Carbono e nitrogênio. Pessoal, tranquilo? Nomenclatura dos hidrácidos é um pouquinho mais simples. Agora, eu peço que vocês prestem bastante atenção quando nós vamos falar agora sobre os oxiácidos. É uma nomenclatura um tanto quanto diferente, que a gente precisa trabalhar com NOx, tá? Então é algo um pouquinho mais aprofundado. Fica aí comigo, não perde essa aula, porque essa aula aqui é muitíssimo importante, tá? Aqui nós temos os ácidos aí bem cobrados nos vestibulares. Tranquilo? Bora pra cá então. Bom, agora chegou na parte crucial da nossa aula, que é falar sobre os oxiácidos, tá? Se os hidrácidos eram aqueles que não possuíam oxigênio, os oxiácidos são aqueles que de fato apresentam oxigênio em sua fórmula. Tudo bem? Tranquilo? Pegou essa ideia? E aí, na estrutura, vai ficar assim, ó, hidrogênio mais ametal e oxigênio no final. Até rimou. Hidrogênio mais ametal mais oxigênio no final. Tranquilo? Olha só. Rapaz, esse trem tá chique. Ó, vamos lá. A nomenclatura é um pouquinho diferente. Começa com ácido, igual os outros que nós aprendemos. A inicial do ametal, como nós aprendemos. Só que a terminação, ela pode ser oso ou ico. Oso ou ico. Se for oso, quer dizer que o NOx desse elemento químico é o menor NOx possível. Oso. Se for o maior NOx, ico. Ai, pessoal, não entendi, foi nada. O que é isso aí de NOx, hein? Vem comigo, vamos revisar um pouquinho aqui do NOx, tá? O NOx, pessoal, número de oxidação. Quantidade de elétrons perdidos, cedidos em uma reação química. Tranquilo? Ok? Fechou? Cada elemento químico tem um NOx, tá? E uma variação de quantidade de NOx que ele pode ter. Uma dica para vocês, eu coloquei aqui na tabela periódica, um macetezinho que vai ajudar vocês a tabelinha de NOx, tá? Bom, o que você vai fazer, tá, galera? Preste bastante atenção nesses passos que eu vou fazer aqui agora. Você vai pegar, olhar para o número da família. Ah, beleza. Vamos para esse aqui? Família 1. Beleza, tranquilo. A família, ela é um número ímpar ou par? Bom, 1 é um número ímpar, tranquilo, beleza. Você vai me dizer todos os números ímpares até o número da família. Tá, se o número 1 é ímpar, e esse é o máximo que eu posso ter, só pode ter 1. Então, os NOx possíveis, ou o NOx possível para a família 1A é apenas o número 1.
porque ele é o único número ímpar dessa família. Então ele pode ser mais ou menos 1, tá? Ou pode ganhar ou pode perder 1. Tranquilo? 2A. Gente, o 2 da família 2A é um número par. Todos os números pares até o número 2. No caso, apenas o 2 mesmo. Então, mais ou menos 2. Agora, olha só que interessante que vai ficando quando a família vai aumentando. Olha só. Família 3A. O número 3 é o número ímpar, ou seja, todos os números ímpares até 3. É o número 1 e o número 3. Oh, rapaz! Ah, garotinho! Família 4A. O 4 é par. Todos os números pares até 4. 2 e 4. Opa! São os NOCs possíveis para essa família. 2 e 4. Família 5. 5 é ímpar. Então, até o número 5, todos os números ímpares, 1, 3 e 5. Maravilha. Maravilha. Família 6A. Todos os números pares até 6. 2, 4 e 6. E, por fim, família 7. Todos os números ímpares até 7. 1, 3, 5 e 7. São os NOCs possíveis para esses elementos dessa família. Na família 8, que são os gases nobres, como eles não fazem ligações químicas, né? Não fazem assim, né, gente? Toma cuidado. Eles fazem ligação química, nem todos, tá? Mas uma condição muito, muito peculiar, tá? Nós não temos NOCs para eles, tá? Um NOx nulo para eles. Lembrando, tá, também, gente, tá? Que elementos químicos, substâncias simples, né? Melhor dizendo, não possuem NOx. NOx é 0 também, tá? Tranquilo? Existem dois elementos que nós vamos utilizar muito. Seria muito importante você fixar e lembrar deles, decorar mesmo, que é o NOx do hidrogênio e do oxigênio. O NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do oxigênio é menos 2, tá? Fixa bem eles na sua mente que vai te ajudar bastante, tudo bem? Agora vamos entender como utilizar esse conceito na prática para nós sabermos se a terminação é oso ou íquo. Bom, pessoal, estou aqui com algumas substâncias químicas. E seria mais ou menos assim que cairia para você uma prova, por exemplo, né? Eu te daria a substância ali, por exemplo, e você precisaria identificar ali o nome dele, ou o NOx, enfim, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui no primeiro exemplo H2SO3. Tá, beleza, H2SO3. Começa com hidrogênio, tem a metal no meio, final com o oxigênio. Ok. Eu sei, porque eu sei que você já decorou, que o hidrogênio, o NOx fixo dele é mais 1. Tá? Então aqui em cima eu vou colocar o NOx dele, ó, mais 1. Tranquilo, gente? Ok? Esse NOx, ele multiplica pela quantidade de átomos que eu tenho na substância. Exemplo, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então mais 1 vezes 2, mais 2. Tranquilo? Agora o oxigênio, gente, qual que é o NOx fixo dele? Menos 2. Menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tranquilo, né, gente? Ok? Fechou? Agora sim, olha só, gente. Toda vez que eu trabalhar com uma molécula e nela eu observar e não possuir nenhuma carguinha, né? Nenhum mais, nenhum menos, nada. Quer dizer que o NOx final da molécula, a somatória de todos os NOx, tem que dar 0, tá? Então, nosso objetivo aqui é anular essas cargas aqui, tá? Fazer com que essa continha aqui, ó, dê 0. Ó, 0. Beleza? Tranquilo? Agora pensa aqui, tá, gente? Ó, vamos pensar aqui, tá? Ó, mais 2, menos 6. Mais 2 com menos 6 dá menos 4. Então, tem 4 cargas negativas ali para serem neutralizadas. Como que eu neutralizo 4 cargas negativas? Com 4 cargas positivas. Quer dizer, então, que o NOx do enxofre só pode ser mais 4. Mais 4, né? Eu tenho um enxofre só, mais 4 vezes 1, mais 4. Vamos ver se dá 0 mesmo? Olha só, mais 2, mais 4, menos 6. Mais 2 com mais 4, mais 6. Menos 6, 0. Fechou? Tá beleza. Entendi até agora, tudo bem? Tranquilo. Agora, como é que eu aplico no nome? Gente, olha só. O NOx do enxofre é mais 4. Tranquilo? O enxofre é de qual família? O enxofre é da família 6.
Se ele é da família 6, o maior NOx dele é o 6. Os outros são todos NOx menores. Então, 4 e 2 são NOx menores. O 4 é o NOx médio e o 2 é o menor do menor. Tranquilo? Mas a gente vai ver como é que se aplica esses casos aí. Mas pensa o seguinte, toda vez que eu tiver, com exceção da família 7, melhor dizendo assim, né? Todos os outros NOx, nós vamos considerar o seguinte, tá? Pensa aqui comigo, ó. Nesses que tem 2 NOx, o maior é o maior mesmo, né? E o outro é o menor. Então, por exemplo, aqui, ó, na 3, o 3, se desse o NOx 3, seria ICO, que seria o NOx maior. Se desse 1, seria o menor NOx, então oso, tá? Na família 4, eu só tenho 2 NOx possíveis. O menor deles é oso, o maior deles é ICO. Nesse caso aqui, na 5 e na 6, que tem 3 NOx, bom, o maior número seria ICO. Os outros 2 seriam oso. No entanto, toda vez que cair o menor do menor, antes da inicial do ametal, eu tenho que colocar um prefixo hipo. Hipo quer dizer menor do menor. Então, hipocloroso, exemplo. Tá? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai ver aqui um exemplinho aqui que vocês vão manjar do negócio, tá bom? Tranquilo? E na família 7 já eu te explico também, tá? Mas vamos fixar somente isso, né? O último ali é ICO, os outros são oso, tá bom? Então, se é 4, 4 quer dizer então que ele é oso. Então, vamos lá colocar? Colocando o nome aqui, ó. Ácido enxofre. Lembra como é que a gente combinou? Toda vez que cair enxofre? Aí eu tenho que colocar o quê? Colocar a finalização, oso ou ico. Lembrando aqui, né? Sulfur. Aí eu coloco ico ou oso. Como é 4? É oso. Sulfuroso. Tranquilo? Trabalhosozinho, né? É bem trabalhosozinho, mas dá certo, tá? É um negocinho ali meio complexo, mas dá certo. Vai dar certo. Olha só. Ácido sulfuroso. Lembrando, né? Por que é ácido sulfuroso? Ácido sulfur é a inicial do enxofre, lembra que é a variação, né? E oso é porque o NOx do enxofre é 4, e 4 é um NOx menor. Então, NOx menor, terminação oso. Vamos ver agora para esse exemplo aqui. Eu sei que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Mais 1 vezes 3, mais 3, menos 2 vezes 4, menos 8. Ok? Tranquilo? Agora, olha só, gente. Olha só. Lembra que tem que dar 0 no final. Mais 3 menos 8 dá menos 5. Então, se é menos 5, eu preciso ter 5 cargas positivas para dar 0. Então, o fósforo aqui só pode ser, então, mais 5. Mais 5. Beleza? Tranquilo? O fósforo é da família 5. Se ele é da família 5, qual que é o NOx maior dele? 5. Ah, então se o NOx maior é 5 e o NOx dele é 5, terminação ico. Exatamente. Então vai ficar assim, ó. Ácido fosfórico. Olha aí. Fosfórico. Terminação ico no final. Tranquilo? Vamos mais um. Hidrogênio aqui, mais um. Oxigênio, menos 2. Mais 1 vezes 1. Mais 1. Menos 2 vezes 3. Menos 6. E para neutralizar essas carguinhas e dar 0 no final, só posso se o nitrogênio for qual? NOx? Grita para mim. Mais 5. Mais 5. Fechou? Mais 1 com mais 5, mais 6, menos 6, 0. Tá? Então vai ficar ácido, inicial do ametal nitro, e a terminação vai ser o quê? Gente, só corrigir aqui, né? Até o R aqui, né? E aí, como é o ico que nós vamos colocar, então, ácido nítrico. Né? Nítrico. Muito bem. Tá? Tranquilo? Cuidado para colocar nitrogênico, né? É só inicialzinha mesmo o nome, tá, gente? Ó, H2CO3, vamos lá? Ó, mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 2 menos 6 dá menos 4.
Então o carbono, ele tem que ser quanto para dar zero? Quanto que ele tem que ser para dar zero? Muito bem, falou certinho. Mais 4. Ó, mais 4. O carbono é da família 4. Aqui, né? E o 4 é o NOx maior. Se é o NOx maior, ICO. Então, ácido carbônico. Muito bem. Ácido carbônico. Um ácido bem fraquinho, tá? Que sofre decomposição. Inclusive, caiu aí nas últimas edições vestibulares. Agora chegou em dois casos aqui, que é o que nós vamos trabalhar com aquele prefixo hipo e hiper, que seria aí, ou per também, né, no caso, seria o hiper NOx maior e hipo NOx menor. Vamos ver aqui, ó. Hidrogênio, mais 1, mais 1. Oxigênio, menos 2 vezes 4, menos 8. Tranquilo, fechou. Agora vamos no cloro, tá? Mais 1 com menos 8, gente, mais 1 com menos 8 é menos 7. Então, para neutralizar 7 cargas negativas, eu tenho que ter 7 cargas positivas, tá? Para que essa continha dê zero no final. Muito bem, muito bem. Então, olha, vamos lá aqui, ó. Ácido. Agora, olha o cuidado que eu tenho que ter, gente. Na família 7, que é a família do cloro, eu tenho 4 NOx possíveis, tá? O primeiro é o menor do menor. Então, ele vem carregando o prefixo hipo e a finalização oso. O 3 é só oso, só muda o final. O 5 é maior, então ele muda o final, coloca ico. E o 7, ele vem carregando o prefixo per e a finalização ico. Tranquilo? Então fica assim, ó, ácido perclórico. Olha aí, o per de NOx maior e o ico no final do NOx maior. Agora vamos ver um caso contrário, ó. Mais 1, mais 3, menos 2, menos 4. Gente, mais 3 menos 4 dá menos 1, né? Então é só uma carguinha mesmo. Mais 1, mais 1. Gente, o fósforo é da família 5. O NOx menor do menor dele é mais 1. Então vai ficar assim, ó. Ácido. Lembra qual que é o contrário de per? É hipo. Hipofosforoso. Olha aí. Hipofosforoso. Oso, porque é o NOx menor. Olha aqui, NOx menor. E hipo, porque é o menor do menor. Se fosse 3, seria só o finalzinho, seria só oso. Tá? Mas aí a gente tem essa mudança devido a ser o menor do menor. Gente, trabalhosinho, né? Dá um trabalhinho, é bem complexozinho essa questão das nomenclaturas, mas é muito importante, porque quando nós formos trabalhar sais, você vai precisar saber dessa nomenclatura para você conseguir dar nome aos sais, senão você vai complicar o meio de campo, você não vai conseguir, tá? Fazer a nomenclatura dos sais. Então pega, refaz, clica no link da descrição, já faz os exercícios sobre ácidos, para você já ficar ninja, craque nisso aqui, para você conseguir passar para os próximos grupos funcionais. Tranquilo? Te vejo na próxima aula, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.